Bem-vindos ao Zona Zen Tarô, signo de Capricórnio. Espero que todos estejam bem. Tô aqui para fazer uma leitura para o mês de abril de 2026, para o amor, para os capricornianos. Vamos ver aí quais energias a gente vai se apresentar aqui pra gente pro mês de abril. Desculpa, gente. Espero que essa leitura ressoe com o momento de vida de vocês. Caso não ressoe, vai lá no signo lunar, no seu ascendente, na sua Vênus, dá uma olhadinha, que pode ser que a sua mensagem esteja lá. Caso ela não esteja, caso essa aqui ressoe também, pode ser que a complementação dessa esteja em um desses vídeos, tá bom? Ou o seu signo forte do seu mapa, se você conhece bem seu mapa astral aí, e você sabe qual signo você tem bastante forte aí no mapa também, é interessante que você dê uma olhadinha, tá bom? Gente, por favor, ativa o sininho aí da notificação, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo. É importante pra gente que tá fazendo aqui as leituras, tá? Para que a gente não pare de fazer, né? É uma forma de vocês estarem ajudando, né, o crescimento do canal, enfim, estarem contribuindo aí com o crescimento do canal, tá? Não custa nada, né? É só ir ali e dar seu like. Vamos lá, então. Capricórnio, abril de 2026. O que a gente tem para Capricórnio no amor? Abril de 2026, Capricórnio. Capricórnio, abril de 2026. Boa sorte, Capricórnio. Oito de paus, carta de movimentação. Essa carta tá saindo muito nas leituras. Isso significa que provavelmente esse mês vai ser bem agitado, bem movimentado para todos nós aí. Mas a gente abre o jogo de Capricórnio com ele, então, movimentação à vista. As de copas, um amor surgindo ou ressurgindo, o início de um amor profundo aí. E olha, tem rapidez, tá? Movimentação rápida, algo que pode de fato acontecer com rapidez, pode crescer, aquela coisa que a gente mal conhece a pessoa e de repente 10 de espadas, um início que vai te tirar de um esgotamento, tá? 10 de espadas fala de um sofrimento que acabou, né? Que acaba. Então, aqui, vocês vão entrar numa energia de amor e vocês vão sair de um... Vocês vão finalizar com o sofrimento que vocês estavam passando aí. Essa fase meio black aí, ela vai passar, né? Essa fase sombria, ela vai passar. 5 de ouros. Aqui, gente, pode ser que vocês estavam passando por algo que vocês precisaram dar as costas, vocês precisaram abandonar algo que para vocês tinham valor, tá? Então, vocês passaram por um processo relacional, tá? Parece que não tem muito tempo, mas esse 8 de paus com as de copas é algo assim que vocês realmente não estavam esperando, que vai ser muito rápido, mas que vai fazer com que dê início a um novo ciclo, um ciclo de amor, tá? Um ciclo romântico e de amor em abundância para vocês.
Pagem de paus, mensagens calientes, trocas de mensagens apaixonadas aí. Aqui, Pagem de copas, fala de um amor genuíno, de algo que tá nascendo com pureza, tá? E a gente também tem aqui a carta da lua. E aí, o que que a lua fala? A lua fala sobre sentimentos ocultos. Essa situação pode ter mexido com uma parte íntima de vocês, né? Uma parte lá dentro escondidinha, sabe? E que fez essa água toda, né? Esse sentimento todo que vocês têm dentro de vocês se movimentar de outra forma, né? A lua, ela fala até na astrologia da forma com que a gente sente, da forma com que a gente ama, né? Então, aqui eu não vejo a lua como algo que esteja sendo oculto e escondido. Eu vejo como algo que oculto, assim, em termos, né? Dentro de vocês, no íntimo de vocês, é algo que foi remexido. Essa história tá mexendo com algo aí dentro de vocês que parece que há muito tempo não é movimentado, sabe? Vocês parece que não sentem, não isso que vocês estão sentindo agora, o que vocês vão vir a sentir no mês de abril, há muito tempo. Não, que agora, vamos ver agora aqui com o tarô de hoje. Para Capricórnio, abril de 2026 para Capricórnio. Clarifica para mim, tarô. Signo de Capricórnio, abril de 2026. Capricórnio. Ui, voou a carta, gente. Olha, um 4 de paus, tá? Aqui pode ser que vocês entrem até com rapidez, gente, numa relação estável, tá? Que pode ser aqui um namoro, um noivado, um casamento. É algo que de estabilidade, tá? Algo que tem compromisso. As de espadas embaixo do as de copas. Gente, isso aqui é o início de muita verdade, tá? A gente tem um as de copas que é um início de satisfação emocional, né? É muito grande. E com as de espadas, a gente tá falando aqui de algo também que começa com muita verdade, tá? Um início verdadeiro, tá? Como tá clarificando o as de copas, a gente entende que é um início, olha, as de 2 de copas, quer dizer, a gente tem as de copas, 2 de copas, então é algo assim super promissor, né? As de copas, 2 de copas, a sequência aqui de, ó, 6 de copas, a gente pode estar falando aqui de um reinício, se for o caso, tá? O as de copas não fala só de início, ele fala de reinício também, pode ser uma relação que volta para a vida de vocês, e com esse 6 de copas, que é uma carta que fala de passado, saudade, a gente pode estar falando aqui de uma união que algum dia ela já aconteceu, tá? De uma pessoa aí do passado de vocês. Pagem de paus com cavaleiro de paus. Essa energia aqui é uma energia que
tem que ficar um pouquinho ligado nela, tá, Capricórnio? Porque o que é o Cavaleiro de Paus? O Cavaleiro de Paus, ele é um cavaleiro de muita ação, de muita movimentação, porém ele é um pouco fogo de palha, tá? Então, aquela pessoa que aparece na sua vida, de repente ela some, de repente ela aparece, de repente ela some. Mas aqui com esse, embaixo desse pajem de paus, né, que os pajens falam sobre mensagens, eu acredito que seja algo assim de intensidade, tá? Então, assim, vocês vão estar vivenciando uma relação bastante intensa. Mais uma, por favor, tarô. Mais uma, por favor, para Capricórnio. Obrigada. Ó. 10 de ouros. A carta do casamento, a carta da família. Esse relacionamento, gente, pode sim virar algo extremamente sólido. Ele tem potencial para virar algo extremamente sólido. Ele está em grande ascensão. Vocês estão deixando para trás aí tristezas com outros relacionamentos, vocês terem dado valor a pessoas que não valorizaram vocês, para vocês estarem entrando agora numa nova fase completamente diferente, onde existe reciprocidade, onde existe amor, existe carinho, afeto, verdade, compromisso, estabilidade. Então, assim, muito bom, Capricórnio. Pajem de paus, 10 de copas, gente. Outro pajem de paus. O pajem se repete aqui. Então, olha, mensagens apaixonadas, e a gente tem a carta do final feliz, simplesmente. Quer dizer, a carta do casamento feliz, a carta da formação de família feliz com a carta do final feliz. Quer dizer, tudo muito positivo, muito bom, tá? Aí pro amor, para Capricórnio. Vamos ver aqui agora o conselho do tarô para vocês com o tarô mágico. Conselho do tarô. Para Capricórnio. Conselho do tarô. Para Capricórnio. Vamos ver aqui. Capricórnio, abril de 2026. Quais as conselho do tarô para Capricórnio? Abril de 2026. Capricórnio. A morte. Gente, vocês estão em processo de renascimento total. Vocês vão vivenciar algo que eu acho que vocês, de repente, nunca nem vivenciaram, tá? Vocês estão renascendo, vocês estão saindo da sombra para entrar aí num novo ciclo, tá? Podem estar lidando com alguém de Escorpião também, tá? Eu não costumo muito falar os signos, não. Vou passar a falar mais sobre os signos, tá? Aqui, inclusive, a gente tem já alguns. Temos Câncer, Câncer e Escorpião por enquanto. O que mais para Capricórnio, abril de 2026? Capricórnio. De novo, gente, 10 de copas. Olha isso, 10 de copas com a morte. Vocês vão sair
nesse renascimento. Vocês vão renascer e vão encontrar um 10 de copas, que é o que eu falei para vocês, o final feliz, né? O final, ele não termina na morte. A morte é só o renascimento. Vamos lá. O que é mais para Capricórnio? Conselho aqui que vocês aproveitem, né? Entendam que vocês estão nessa fase, né? Respeitem o processo de vocês, desse renascimento e de fato, aproveitem essa fase, né? Que tá sendo o diabo. Diabo, carta... Essa carta fala de apego. Apego, vícios, sensação de estarem presos a algo ou a alguém, tá? E é a carta de Capricórnio, né? Vamos ver o que mais que esse diabo aqui no conselho. O que mais para Capricórnio? Opa! Cavaleiro de espadas. Aqui eu acho que é o seguinte, vocês passaram por muito tempo por essa situação do 10 de espadas, vocês chegaram a ficar num certo esgotamento emocional, tá? Então, vocês estão meio que... É como se vocês não estivessem nem acreditando, vocês estão achando que assim, sabe, quando a esmola demais o sangue desconfia, vocês não estão acreditando, vocês estão vivenciando isso, sabe, que tudo está acontecendo tão rápido e tão alegre, tão feliz, vocês estão com o pé atrás, tá? E pode ser que vocês fiquem um pouco imbativos. Então, aqui o tarô alerta para esse tipo de comportamento que vocês podem vir a ter aí. Mas, olha aqui. Carta do Sol, gente. É verdade o que vocês estão vivenciando, entendeu? Acreditem que vocês têm direito a essa felicidade aqui do Sol. Que o Sol é felicidade, é alegria, é clareza, é verdade. Então, assim, não precisa ficar nessa coisa reativa, combativa, né? É um momento realmente iluminado na vida de Capricórnio aí pro mês de abril, tá? Um ciclo aí que eu espero que dure muito tempo. 9 de espadas, Ás de ouros, outro ás no jogo, gente, um presente aí, vocês, um início, que é como se fosse um presente mesmo da espiritualidade para vocês, tá? Vocês podem, de fato, ganhar um presente, tá? Pode vir aí algo que vai manifestar muita alegria, 9 de copas, muita felicidade, tá? Um presente mesmo, pode ser um presente na matéria, a relação por si só já é um presente, isso que o conselho pode estar querendo dizer aqui. Aproveite o presente da espiritualidade, tá? No fundo do deck, aqui no subconsciente de vocês, vocês ainda estão muito racionais, tá? Jogando tudo para a razão, tá? Porque vocês ainda têm muitas lembranças do passado. Então, conselho aqui, deixe o passado no passado, Capricórnio, tá? Deixe o passado lá no passado. Vira essa página, vira esse capítulo do livro da sua vida. Comece a escrever algo novo, porque o universo está querendo te dar tudo de bom e de melhor, mas você precisa confiar, né? Não adianta ficar pé atrás, não adianta ficar
procurando coisa onde não tem, sabe? Não querendo acreditar que você possa ser feliz, que você possa ter uma vida relacional plena, recíproca. Você precisa acreditar, tá? Esse trabalho quem precisa fazer é você. Vamos ver aqui agora com o oráculo dos chakras. O que o oráculo dos chakras fala para Capricórnio? Oráculo dos chakras para Capricórnio. Oráculo dos chakras do signo de Capricórnio, abril de 2026. Vamos ver aqui qual aceitação. Às vezes na vida a gente precisa aceitar até que o universo está querendo presentear a gente. Porque se a gente não aceitar que a gente é capaz de ser feliz, de merecer, né, as coisas boas da vida, fica difícil, né? Fica difícil não acreditar que a gente pode, né? E tem direito à felicidade, fica difícil. Então, pensem sobre isso. Mais uma, por favor. Criação. Aqui no mês de abril vocês podem, inclusive até essa relação que está se iniciando, ela pode deixar com que vocês fiquem mais criativos. A gente, inclusive, quando tá amando, né, e é a pessoa certa, o nosso espírito, ele fica, né, mais criativo, a gente cuida mais da gente, a gente fica com o nosso autocuidado mais aflorado, a gente sente os benefícios de uma boa relação, tá? E às vezes também a gente não quer enxergar quando a relação não é boa, né? Quando a gente tá naquela coisa da ansiedade, naquela coisa dos joguinhos, da instabilidade, a gente fica achando que ainda assim é pra gente, não é. Então, assim, aqui, aproveitem esse momento, porque isso vai aflorar coisas muito boas dentro de vocês. Cuidado, alerta aqui, cuidado com fofoca, Capricórnio, tá? Sai fora de disse-me-disse, sai fora de fofoca, sai fora de conversa jogada fora, tá? Alerta do oráculo dos chakras. E outro aqui, no fundo do deck, workaholic, viciado em trabalho. Se você tá nessa energia aqui, também dá uma relaxada, né? Todo mundo tem que trabalhar, mas a gente precisa também se dar o direito de ter momentos felizes, alegres e de relaxamento. Vamos ver aqui agora, Capricórnio, com o baú mágico do Zona Zen Tarô, 3 frases para vocês. Vamos lá, Capricórnio, abril de 2026. O destino aproxima, mas as escolhas determinam o caminho. Então, aqui mais uma vez falando que as escolhas determinam o caminho, significa o quê? Vocês precisam aceitar toda essa abundância emocional que o universo está querendo dar para vocês, para que vocês possam receber tudo isso. O amor maduro constrói e não destrói. Então, ali vocês viram a sequência do jogo de vocês, As de copas, 2 de copas. Vocês estão vendo que tá indo num crescente?
Isso é maturidade, tá? Por mais que inicie o jogo com uma carta de rapidez, às vezes a rapidez existe, né? Porque às vezes tem gente que se conhece 2 meses depois, tá querendo casar. E aí, tá errado? Não tá. Tá cedo? De repente sim, mas para aquelas pessoas não. Difícil a gente julgar esse tipo de coisa, né? É... O que mais importa é a maturidade, inclusive nas escolhas, sabe? Assumir as escolhas. Assumam suas escolhas com verdade, entendeu? Deixem tudo bem claro e definido dentro de vocês. Nem todo silêncio significa ausência de sentimento. Aqui vocês podem estar com um certo problema de expor o sentimento de vocês. Ou a pessoa que está lidando com vocês, às vezes, pode ter um pouco de dificuldade em expressar sentimento. Isso é um alerta, é um conselho para que nem sempre, né, o silêncio, né, a pessoa não falar de repente que ama, significa que ela não ame, né? Não saber se expressar, às vezes bem, né? Eu acho que o amor tem mais a ver com atitude do que com palavra, tá? Eu acho que a atitude, ela conta muito mais do que palavra. Então, assim, não vamos medir o silêncio, né? Porque o silêncio não significa ausência de sentimento, tá bom? É isso que eu tenho para vocês, Capricórnio. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, né? Dá seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as próximas mensagens. Até a próxima, Capricórnio. Vou ficando por aqui.